Vamos lá falar desse Inter 1, Mirassol 1 que encerrou essa rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate que tem nome e sobrenome. Roger Machado, que hoje foi novamente cabeça dura e principalmente covarde. Isso porque o Roger poderia ter garantido esta vitória, uma vitória que seria importante contra um time que sim é bem treinado, mas é muito inferior ao Internacional, se não tivesse persistido na burrice de manter o esquema com três volantes. E após a vitória contra o Nacional, inclusive eu disse aqui, o Inter venceu, venceu bem, vitória importante, mas era um esquema que não me agradava. E muitos de vocês me falaram nos comentários o seguinte, que era questão de estratégia, pelo fato de o Inter estar cansado, o jogo fora de casa, contra o Nacional, que teoricamente atacaria o Internacional bastante, pois também precisava vencer, um Nacional que vinha de 5 vitórias, um empate nos últimos 6 jogos. E eu até entendi os argumentos de vocês, que poderia ser uma estratégia válida por parte do Roger naquela partida, dadas as ambições tanto do Nacional quanto do Inter naquele jogo. Mas o que explica o Inter entrar em campo no estádio Beira-Rio contra o Mirassol, que é inferior ao Internacional com três volantes? Absolutamente nada. Tá na cara que o Roger fez contra o Nacional com este esquema não foi uma questão de estratégia, mas é um novo esquema que veio para ficar no Internacional, independente do jogo. E ao meu ver, hoje o Roger abriu mão de vencer o Mirassol por causa da sua covardia, da sua cabeça dura e insistir nesse esquema jogando dentro de casa contra uma equipe inferior. Era um jogo plenamente vencível para o Internacional. E esse empate fica todo na conta do técnico Roger Machado. No primeiro tempo, enquanto o treinador do Inter insistia nesse esquema com três volantes, o Inter pouco sofreu. Sofreu o gol do Mirassol em uma outra falha defensiva do Bernabé, algo que vem sendo recorrente, mas de restante o Mirassol não teve grandes chances. Mas também pouco criou. Teve muita posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva. E aí vê bem, torcedor colorado. No segundo tempo, o Roger abriu mão desse esquema, colocou Gustavo Prado, tirando um volante. E aí o jogo, a partir dali, se tornou 45 minutos de ataque contra a defesa. E o Inter poderia muito bem ter vencido a partida. Teve um gol anulado do Gustavo Prado e teve outro pênalti afanado pela arbitragem, que deveria ter sido dado. Mas o que fica é, quando o Roger abriu mão deste esquema burro dele dentro de casa contra uma equipe inferior, o Inter assumiu as rédeas da situação, justamente porque é melhor e tem peças melhores para atacar o Mirassol durante 90 minutos, se precisar, dentro do estádio Beira-Rio. E depois, então, quando entrou, além do Gustavo Prado, também o Oscar Romero, bom, aí sim só deu o Inter no jogo. Então eu espero que fique de aprendizado o que aconteceu na partida de hoje. Tudo bem de vez em quando atuar com três volantes. Embora eu ache que esse esquema do Roger com três volantes precisava de algum volante de mais intensidade. Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique é meio apático ao meu ver, mas tudo bem insistir nesse esquema de vez em quando. O problema é tornar isto algo padrão, inclusive contra equipes inferiores dentro do estádio Beira-Rio. Se o Roger hoje tivesse feito o mínimo, não quisesse insistir, dar uma de certo ou sei lá o que se passou pela cabeça dele, o Inter poderia ter conquistado os 3 pontos. O Inter, aliás, deveria ter conquistado os 3 pontos, pelo que foi apresentado no segundo tempo, pela superioridade colorada na segunda etapa. Quando o Roger desmanchou esse esquema, ficou aquele gostinho de quero mais, de que poderia ter sido mais se não fosse a covardia do treinador. E aqui eu quero fazer um destaque positivo novamente. Novamente, Ricardo Matias. E não somente pelo gol, porque o centroavante, óbvio, vive prioritariamente de gols. Um centroavante que participa bastante e não faz gols, não serve. Mas o Ricardo Matias tem se mostrado o centroavante. É claro, a gente tem que ter paciência. A amostragem é pequena,
Mas hoje, ao meu ver, pelo que o Ricardo Matias apresentou nessas 2 últimas partidas, não tem condições de Rafael Borré ou Ener Valencia voltarem no carteiraço. O Ricardo Matias faz tudo o que a gente esperava dos 2 centroavantes milionários do Internacional. É um cara participativo, um cara que sabe se adiantar diante da marcação, é um cara que sabe fazer muito bem o pivô, é o cara que quando a bola sobra sempre tenta meter para dentro. Ele tem se mostrado o centroavante que a gente queria que Rafael Borré e Ener Valencia fossem, até pelos salários pomposos, os 2 maiores salários desse time do Internacional. Então, de novo, o destaque positivo fica para o Ricardo Matias. Óbvio, a gente tem que ter cuidado para não colocar muita pressão nele, porque é um jovem. Mas é muito animador isso que a gente está vendo, e como o futebol é momento, o Ricardo Matias não pode sair do time titular, independente se voltar o Borré ou voltar o Valência. Nenhum dos dois pode voltar ao time titular no nome. Pelo momento, a vaga hoje é do jovem centroavante do Internacional. E agora, para a gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou da postura do Roger hoje? O que tu achou da postura do Inter, da atuação colorada na partida? Tu concorda comigo? Tu discorda de mim? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, não feche esse vídeo antes de te inscrever, ativar as notificações do sininho e também deixar o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!